Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 9º dia dos nossos 365 dias com a Sagrada Escritura. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o 9º dia. No dia de hoje nós vamos refletir sobre os capítulos 27, 28 e 29 do livro do Gênesis. Muito obrigado a você que permanece conosco, muito obrigado pela sua perseverança. Eu agradeço muito. Muitos vão dizer assim: Padre, nós que temos que agradecer. Mas através desse ano com a Sagrada Escritura, estou tendo a oportunidade de ler a Bíblia toda, de meditar, de ter uma profunda experiência com Deus. Está fazendo muito bem para mim, muito bem. O Padre não pode sentar aqui e começar a falar aquilo que vem na minha cabeça. Então, normalmente, eu também tenho o meu caderno de anotação, que vocês vão ver. Então, olha, tem aqui caderno de anotação do Padre, cada dia tem as suas anotações, e aí vocês estão ajudando o Padre a estudar, ajudando o Padre, através das perguntas, a procurar conhecer mais a Sagrada Escritura. Então, queridos irmãos e irmãs, é natural que agora vão surgir algumas questões como, de repente, um pai que tem relacionamento com o filho, de repente um homem que tinha 2, 3 mulheres. Tem muitas coisas que são inadmissíveis, que são muito estranhas para o nosso tempo. Se nós falarmos a verdade, entre nós e os nossos avós já temos muita diferença. Entre um filho e um pai já tem muita diferença. Quantas vezes o filho fala para o pai: pai, o senhor é antigo, o senhor está em um tempo ultrapassado. Então, esse texto que nós estamos agora, dos patriarcas, Abraão, Isaac e depois Jacó, aconteceu 1800 anos de Jesus. Antes de Jesus, aproximadamente 3.800 anos antes de nós. Então, é muito tempo atrás, Então, vamos colocar aqui rapidamente 5 princípios para interpretarmos bem a Bíblia. O primeiro deles é o contexto. Nós estamos diante de um contexto de moral imperfeita. A maneira das pessoas pensarem, viverem, aceitarem as coisas era muito diferente da realidade de hoje. Preciso fazer um grande exercício de pensamento. Por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco um homem que, de repente, nós vamos ver uma pessoa que, de repente, ele tem relacionamento ele se casa com 2. E essa pessoa é Jacó, Israel. Ele casa com Raquel e casa com Lia. E de repente ele é casado com 2 irmãs. Aqui era a coisa mais normal do mundo. Mas quando nós olhamos para o livro de Êxodo, lá no capítulo 18, versículo 18, aí vai surgir a lei, vai surgir o mandamento que um homem não pode casar com 2 irmãs. Então um contexto totalmente diferente. E aí nós vamos ver também que Deus, ele vai se revelando aos poucos. Quando Deus revela, Deus já sabe toda a verdade, mas quando ele revela, ele aceita, ele compreende, ele de fato respeita o contexto, a cultura de cada um. A revelação ela é progressiva. A revelação, a verdade vai acontecer em Jesus. Aqui, por exemplo, alguém cometia um adultério, era apedrejado. E aí os judeus cresceram vendo isso. E aí, de repente, apresentaram uma adúltera na presença de Jesus e disseram: aqui, a lei de Moisés diz, adúltera é apedrejada, nós vamos apedrejar. E aí Jesus ele vem e diz:
Quem não tem pecado atira a primeira pedra. De repente alguém bate em Jesus. A lei de Moisés diz, olho por olho, dente por dente. Bateu de um lado, vira do outro. E aí Jesus, ele ensina o mais profundo da lei e diz, se alguém bate de um lado, vira e bate do outro. Naquela época se perdoava 1, 2, 3 vezes. Jesus fala para perdoar 70 vezes 7. Então, nós estamos diante de um degrau, ou degraus, que vai ter a sua perfeição, que vai ter aquilo que de fato nós precisamos viver apenas com Jesus. Então, nós estamos diante de um contexto de moral imperfeita. Hoje nós chegamos na vida, continuamos falando sobre o terceiro grande patriarca. Veja, 3 grandes patriarcas. Alguém vai falar assim, Ló era sobrinho de Abraão, mas aqui nós ficamos com Abraão, Ló desaparece na história. Depois nós temos os filhos de Abraão, nós temos Ismael, que é o primeiro, e nós temos Isaac, que é o filho da promessa. Agora, amanhã nós vamos ver isso, de repente, Ismael, ele desaparece na história e fica Isaac. E aí depois nós chegamos no terceiro filho da promessa, que é Jacó. E aí de repente, Esaú, aos poucos, ele vai desaparecendo na história. Tem um Deus, 3 grandes patriarcas. Existe um Salvador que é Jesus. Ele tinha 3 pessoas mais próximas dele. Havia Pedro, havia João e havia Tiago. Depois nós vamos ver que haviam 12 apóstolos. Jesus teve 12 apóstolos. E aí, nos capítulos seguintes, nós já vamos ver amanhã, nós observamos, por exemplo, olhando para Israel, que Israel ele teve 12 filhos, então 12 tribos de Israel, depois 12 apóstolos. Tinham ali 3 patriarcas, Jesus tinha 3 apóstolos mais próximos, as coisas são muito próximas. Falando de moral imperfeita, aqui nós estamos, e vocês leram, vocês vão ler, vocês vão ver isso, hoje é capítulo 27, 28 e 29, nós estamos diante da história de Jacó. Esaú e Jacó. Esaú era alguns segundos, minutos mais novos. Mas a mãe, Rebeca, percebeu que o filho mais novo, o Jacó, ele tinha mais capacidade, era mais inteligente, tinha mais dons. E aí era muito importante naquela época a bênção do pai. O pai abençoava aquele que seria o seu sucessor, aquele que continuaria. Normalmente era a bênção do primogênito. E aí, Rebeca, ela percebe que Jacó tem mais jeito, inteligência, cumpriria a missão de uma forma melhor. Então Rebeca, ela pega e diz ali para o seu filho na hora da bênção. Os dois tinham que preparar um alimento. Aí ela vai, ensina o filho onde pegar o animal, ela mesma vai cozinhar e preparar o alimento para o pai, com o jeito que o pai gostava, colocou as vestes no filho com muito pelo, do jeito que era Esaú, que era um jovem ali peludo. Então ela fez tudo para conseguir que o seu filho mais novo, que ela gostava mais, tivesse a bênção de Deus. E aí de repente chega Isaac e abençoa Jacó. E aí a bênção cai sobre Jacó, e caindo sobre Jacó, ele teria a descendência de onde viria o Salvador. Então aqui já surgem alguns questionamentos. Primeiro questionamento. Aqui não foi uma mentira, não foi uma trapaça? De certa forma foi. Mas vamos olhar para Esaú. Esaú, ele tinha primogênito, ele era o primogênito, mas ele aceitou trocar a sua progenitura, ser o primogênito, por um prato de lentilhas. Então ele vendeu a sua progenitura, ele vendeu o seu direito. Antigamente se dizia assim, quando aquilo que é combinado não é caro. Então, ele é uma pessoa que também errou, ele vendeu a sua progenitura, e aí o outro comprou por um prato de lentilhas. Ele parece que Esaú estava mais preocupado com o alimento, Jacó estava mais preocupado com a progenitura, e aí Deus, ele respeita aquele que o pai abençoou. Quando nós olhamos para Esaú também, o pai diz para ele não se casar com mulheres estrangeiras. Ele vai lá e casa com mulheres estrangeiras. Então aqui, no fundo, nós temos um mistério. Por que é Jacó o abençoado e não o primogênito? Houve um acordo entre eles, e aquele que cumpriu o acordo, que foi, nós estamos aqui diante da progenitura e diante de um prato de alimento. Esaú falou, não, eu prefiro o prato de alimento. E aí Jacó fala, eu prefiro que eu fique com a progenitura. Então, teve um acordo entre eles aí, depois, no fundo, Jacó, ele apenas recebe aquilo que ele havia comprado.
Existem textos da Bíblia que são difíceis de serem entendidos, por isso nós não podemos perder, o padre está sempre dizendo isso, os nossos olhos, o nosso foco daquilo que é o essencial. Qual que é o essencial? Deus, ele vai formando um povo. Esses dias alguém escreveu, o padre até colocou um coração. Deus, ele vai formando um povo. Entre uma grande multidão de pessoas, Deus, ele vai formando um povo, ele vai dando identidade característica a esse povo. E esse povo, ele vai sendo formado através de descendentes, 3 grandes patriarcas: Abraão, Isaac e agora nós chegamos em Jacó. Jacó teve 12 filhos e de uma dessas tribos, um desses 12 filhos, quem souber coloca, iria nascer Jesus, iria nascer o Salvador. Essa é a história do Antigo Testamento, essa é a história que nós vamos continuar amanhã. Mas antes de nós recebermos a bênção de Deus, pedimos a bênção do Senhor, tem uma passagem, como de costume, todos os dias nós vemos um texto, lá no capítulo 28, versículo 12. Jacó, ele teve um sonho, ele estava em Betsabeia e teve um sonho. O sonho diz assim: eis que uma escada, esse é o sonho que Jacó teve, eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que Jacó estava de pé diante dele e ele disse: eu sou Javé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Então Deus promete uma terra. Deus aqui, ele confirma que a geração de onde viria, a geração abençoada por Deus, a geração dos patriarcas, a geração de Jacó, e nós vimos um símbolo de uma escada. Os grandes místicos, os primeiros padres teólogos da igreja dizem: o que é essa escada que liga o céu e a terra? Essa escada é um símbolo da encarnação. O que é a encarnação? Deus, através de Jesus, o Filho de Deus, ele toca o céu e a terra e depois toca a terra e o céu. Querido irmão, querida irmã, o texto de hoje é muito importante, o texto que nos vai mostrar o terceiro grande patriarca. E aqui é o momento chave da história. Amanhã nós vamos ver os 12 filhos de Jacó, nós vamos ver as 12 tribos de Israel. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja diante de passagens difíceis, elas virão, recorde-se. Você está diante de um texto que foi escrito há 3.800 anos atrás, diante de um contexto onde as pessoas, e aqui é algo importante, não havia ainda a lei. O código da lei surge em Êxodo capítulo 20. Até aqui, Deus, ele vai formando um povo, ele vai formando um povo. Gênesis de 1 a 11, Deus, ele se revela para a humanidade em geral. Depois, no Gênesis capítulo 12 e seguintes, Deus vai se revelando através de um povo. E quando esse povo já estava bem formado, aqui foram aproximadamente 600 anos, e aí lá em Êxodo capítulo 20, Deus, ele vai colocando a lei que seria a condição de ser seguida para Deus manter a sua aliança com Israel. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante, a Sagrada Escritura é linda. Amanhã nós já vamos ver que vocês vão se arrepiar quando começar a perceber a ligação, a profundidade que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Amanhã nós já vamos ver de uma forma muito profunda e muito clara Jesus na Bíblia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E quando o padre diz Jesus na Bíblia, o padre está dizendo, nós vamos ver já Jesus muito claro já no Antigo Testamento. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.